Você já ouviu falar de Ninlil, a deusa esquecida dos ventos e do destino? Hoje, vamos mergulhar em uma história antiga, mais antiga que a própria Bíblia, para entender quem foi essa figura misteriosa, esposa do deus Enlil e mãe do deus da lua. Vamos explorar os mitos sumérios, traçar paralelos com textos bíblicos e refletir sobre o que ainda ecoa dessa figura nos dias de hoje. Uma jornada entre o visível e o invisível. Um resgate de memórias apagadas pelo tempo. Se você gosta de histórias sagradas, mistérios antigos e conexões entre culturas, deixe seu like e acompanhe esta jornada até o fim. Os Sumérios, um dos povos mais antigos a escrever sua história em tabuletas de argila, acreditavam que o mundo havia sido moldado por forças invisíveis, ventos, águas, luzes celestes. E entre essas forças havia uma que soprava de modo sutil, mas poderoso. Ninlil, a senhora do ar, o vento da pureza, a que caminhava entre os mundos sem ser vista. Ninlil não era uma deusa de guerra, nem de trovão. Seu domínio era mais silencioso. Ela governava o sopro entre o céu e a terra, o espaço entre o visível e o espiritual. Seu nome aparece em textos sumérios datados de mais de 4.000 anos antes do presente. Segundo os registros de Nippur, cidade sagrada da Mesopotâmia, ela era esposa de Enlil, o Senhor do Céu e da autoridade divina. Mas antes de ser esposa, Ninlil era uma figura jovem, pura e consagrada ao templo das águas celestiais. Os mitos contam que ela caminhava pelos canais sagrados, onde as águas do céu tocavam o mundo dos homens. Ali, ao encontrar Enlil, iniciou-se uma história que cruzaria não apenas mitos, mas também paralelos profundos com outras tradições, inclusive a bíblica. Segundo a tradição suméria, Enlil a viu e a desejou. E ali ocorreu o que os textos chamam de união proibida. Por esse ato, Enlil foi expulso dos céus e lançado ao mundo inferior, o Kur. Mas Ninlil, ao invés de abandonar o deus caído, escolheu seguir Enlil até as profundezas. Foi por essa escolha que se tornou a mãe do deus lunar, Nana, ou Sin, o regente das marés e do tempo. Essa jornada ecoa outras histórias. Quando olhamos a Bíblia, encontramos um padrão semelhante. A mulher que escolhe descer ou ser exilada para que algo novo nasça. Eva, expulsa do Éden ao lado de Adão. Agar, rejeitada mas guiada por um anjo no deserto. E de modo mais sutil, Maria, que aceita carregar uma criança que transformaria o mundo, apesar da vergonha pública. Essas figuras, como Ninlil, não são apenas coadjuvantes, são portadoras do movimento do destino. A decisão de Ninlil de seguir Enlil para o submundo não foi de fraqueza. Os mitos indicam que ela passou por provações, sendo desafiada por guardiões do mundo inferior. Cada encontro era uma questão de identidade, de destino, de verdade. E em cada etapa, Ninlil reafirmava sua missão: gerar o filho que traria a luz da lua ao mundo. Uma figura que equilibraria o céu e a noite, que marcaria os ciclos do tempo e os dias de purificação. A lua, na tradição suméria, não era apenas um astro. Era um juiz silencioso, um símbolo de justiça e de vigília. Quando Ninlil dá à luz Nana, ela também dá à humanidade a possibilidade de medir o tempo, de se orientar, de sonhar. E isso nos leva a Gênesis 1:14, onde está escrito: haja luminares no firmamento do céu, para fazerem separação entre o dia e a noite. Sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Teria esse versículo ressoado, milênios depois. A mesma função simbólica da lua nas tábuas de argila da Suméria. A iconografia de Ninlil é etérea. Ela não aparece como guerreira nem como mãe terrestre. Sua imagem se confunde com o vento, uma presença sem rosto, mas que move o mundo. Os escribas a desenhavam com asas leves, túnicas longas, os olhos voltados para o horizonte. Ela era aquela que passava entre os mundos, como um suspiro de eternidade.
Em textos litúrgicos, ela é chamada de a que purifica, a que traz ordem ao caos, a que carrega o sopro da decisão. E isso nos lembra de outra figura, o Espírito de Deus que pairava sobre as águas no início da criação, segundo o Gênesis. Em hebraico, esse Espírito é chamado Ruach, palavra que também significa vento. Seria coincidência que o princípio organizador do mundo, em duas culturas antigas, seja representado por um vento feminino? A presença de Ninlil, então, não é apenas mitológica. É uma memória simbólica de como o feminino divino age, sem alarde, mas com profundidade. Como o vento que empurra o navio invisivelmente. Como o sussurro que muda o destino de reis. Ela é a ponte entre o alto e o profundo, entre a ordem celeste e o nascimento da humanidade. Ao encerrarmos esta primeira etapa, percebemos que Ninlil não é apenas uma personagem antiga, ela é um princípio cósmico. O vento que sopra onde quer, que leva e traz o que deve acontecer. E talvez, em cada oração silenciosa, em cada inspiração de fé, ela ainda passe como uma brisa leve pelas janelas da alma humana. Quando Ninlil emergiu do mundo inferior, não era mais apenas a donzela dos canais sagrados. Ela havia cruzado a fronteira invisível entre o mundo dos deuses e o dos mortos, e de lá trouxe consigo algo mais do que dor. Trouxe um ciclo que se repetiria ao longo de todas as gerações, o da luz que nasce da escuridão, da maternidade que vence a morte, da noite que carrega o tempo. Seu filho, Nana, conhecido também como Sin, nasceu não na plenitude do céu, mas nas profundezas do mundo perdido. E ainda assim, tornou-se o deus da lua, o contador dos meses, o guardião dos ciclos. Ele não brilha como o sol, mas domina as marés, orienta os navegantes, rege os sonhos e silêncios da noite. E sua origem carrega um simbolismo poderoso. A luz que emerge da renúncia, o fruto de uma escolha espiritual. Na tradição suméria, Nana não era apenas um filho biológico, ele era um princípio cósmico. Representava a repetição dos ritmos, a contagem do tempo sagrado. Enquanto o sol surgia de modo triunfante, a lua passava por fases, morria e renascia. Isso a tornava símbolo de mistério, transição e renascimento. Nana herdou esse papel, e Ninlil, como sua mãe, tornou-se associada à origem dos calendários, das estações e das marés. Curiosamente, quando olhamos para o mundo bíblico, encontramos um eco distante dessa função lunar. Em Gênesis 1:14, o texto diz: Disse Deus: haja luminares no firmamento do céu, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, e para tempos determinados, e para dias e anos. Aqui, a função dos luminares, especialmente da lua, é ordenar o tempo, algo que Nana já fazia no imaginário sumério milênios antes. A lua, nas civilizações antigas, não era um astro passivo, ela possuía vontade. Nos hinos a Nana, lidos em Ur e Haran, ele é descrito como pai dos órfãos, juiz das viúvas, aquele que escuta as orações silenciosas. Isso o aproxima do conceito bíblico de Deus como o que vela por aqueles que não têm voz. Teria essa imagem lunar, suave e misericordiosa, sido herdada em parte dos hinos de louvor a Nana? Ou seria o arquétipo lunar um reflexo de uma verdade anterior à linguagem? Ninlil, ao gerar Nana, não apenas gera um deus, ela gera um código de orientação espiritual. Os sumérios observavam a lua para definir plantios, períodos de purificação e rituais. Assim como os hebreus faziam com suas festas, a Páscoa começa com a lua cheia. O Yom Kippur é contado a partir do 7º mês lunar. A lua nova marca o início de cada mês no calendário hebraico. Não é exagero dizer que a mãe da lua, mesmo esquecida pelos livros sagrados, ainda respira nos ritos do povo de Israel, mesmo que sob outros nomes. Mas por que então Ninlil desaparece? Por que não há memória direta dela nos textos canônicos?
A resposta pode estar na própria natureza da deusa. Ela é o que está por trás, o que sopra, mas não se impõe. Ninlil é o vento que move as nuvens, não o trovão que chama a atenção. Sua ação é subterrânea, simbólica, essencial. Ela também representa um tipo de maternidade que vai além do sangue. A maternidade cósmica, a que sustenta o ritmo do mundo. Esse tipo de imagem aparece na Bíblia, de forma rara, mas poderosa. No livro de Provérbios, capítulo 8, a sabedoria fala: "O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos. Desde então, e antes de suas obras mais antigas, quando ele preparava os céus, ali estava eu." Alguns estudiosos veem aqui um eco da figura feminina primordial, como a própria Ninlil, aquela que existe desde antes do tempo, que orienta sem ser vista. No imaginário babilônico, que herdou e transformou muitos dos mitos sumérios, Nana, sim, é descrito como o senhor das revelações noturnas, e sua mãe, embora raramente nomeada, aparece nos textos como aquela que entrega o segredo da travessia. Isso pode ser interpretado como a função de Ninlil de preparar a alma para os ciclos da vida, morte e renovação. Seu culto não era marcado por grandes sacrifícios ou templos exuberantes. Era mais associado a rituais de purificação, jejum, silêncio e observação do céu noturno. Mulheres oravam a ela por fertilidade, por equilíbrio emocional e para entender os sinais dos sonhos. É interessante observar que, na tradição bíblica, os sonhos também são veículos de revelação. José do Egito, o faraó, o próprio Daniel, todos guiados por imagens da noite. Haveria então uma tradição silenciosa, feminina e celeste que atravessa culturas, uma linhagem espiritual do invisível que vai de Ninlil até o Espírito Santo, de Inanna até Maria, de sabedoria até Shekinah. O nome de Ninlil pode ter desaparecido, mas sua função ordenar o tempo, ensinar a escuta, gestar a luz continua viva. Em cada lua que cresce e mingua, em cada mulher que atravessa a escuridão para gerar algo novo, em cada oração feita no silêncio do quarto, ela sussurra. E o mais impressionante, essa voz não impõe, mas convida. Ninlil não obriga ninguém a segui-la. Assim como a lua, ela apenas aparece e espera que você a veja. É a escolha humana que decide se aquele brilho na noite é apenas um fenômeno físico ou um lembrete de algo antigo, profundo e eterno. Há histórias que começam com luz, mas só se completam quando atravessam a sombra. A jornada de Ninlil não se encerra com o nascimento de Nana, nem com a restauração da ordem dos céus. Ao contrário, o ponto mais profundo de sua trajetória acontece quando ela escolhe descer voluntariamente às profundezas do mundo que os homens temem nomear. Nos mitos sumérios, esse lugar era chamado de Kur, não exatamente o inferno da tradição cristã, mas uma região subterrânea, silenciosa, úmida e pesada, onde as almas iam após a morte e onde certos deuses perdiam seus nomes. Era uma região de esquecimento, de julgamento e de suspensão. E segundo as tábuas de Nippur, foi para lá que Ninlil desceu, após o exílio de Enlil, não por castigo, mas por escolha. O que leva uma deusa do vento e da pureza a caminhar para o mundo da pedra e do silêncio? Essa pergunta ecoa nas Escrituras. Moisés também desce do Egito ao deserto. Elias se retira para uma caverna onde houve apenas um sopro suave. Cristo desce ao deserto e depois ao Hades. Há, em todas essas narrativas, uma dimensão vertical da obediência. Não subir, mas descer, para que algo mais alto possa acontecer. No caso de Ninlil, sua descida é cheia de provações. Cada porta do Kur é guardada por uma figura simbólica. Segundo os textos, ela se depara com entidades que lhe fazem perguntas, exigem respostas, questionam sua essência. Quem é você, que traz o vento ao mundo dos mortos? Por que atravessa o limite entre a ordem e o caos?
Qual é o nome que permanece quando todos os outros são esquecidos? Ninlil não responde com palavras de poder. Ela não traz armas. Seu escudo é o silêncio e sua força, a verdade. A cada resposta, ela reafirma sua identidade. Sou a que traz o ritmo ao que não tem forma. Sou a que sopra mesmo onde não há ar. Essas provas não são apenas literárias, são reflexos das transições da alma. Em termos psicoespirituais, o Kur representa a noite escura da alma, termo que séculos depois místicos como São João da Cruz usariam para descrever os períodos onde a fé parece se perder, onde não há consolo, mas também onde nasce uma nova intimidade com o divino. No submundo, Ninlil encontra imagens distorcidas de si mesma, cópias, reflexos, vozes que imitam seu sopro, mas que são vazias. Isso se aproxima das visões de profetas como Isaías ou Ezequiel, que relatam anjos partidos, vozes contraditórias, portais em espiral. Ela caminha entre sombras que a chamam de mãe, mas que tentam desviá-la. Porém, sua decisão é firme. Ela não desce para se perder, mas para reclamar algo que foi esquecido, o direito de trazer luz mesmo ali. E então, em meio à escuridão, ela encontra a semente. Não uma semente comum, mas a semente do segundo nascimento, um princípio que ainda não havia germinado. Não se trata mais de gerar Nana, mas de gerar um novo ciclo, uma nova compreensão. A partir dali, Ninlil não seria apenas mãe da lua, mas aquela que determina o retorno, a que estabelece a passagem segura entre os mundos. Isso nos remete à figura de Maria Madalena, a primeira a ver o Cristo ressuscitado, segundo os evangelhos. Ela também desce ao túmulo, vai ao escuro, guiada por amor e ausência, e lá encontra não o corpo, mas a transformação. Na tradição hebraica, o submundo era chamado de Sheol, um lugar cinzento, sem retorno. Mas profetas como Oséias anunciam que a misericórdia de Deus pode resgatar até mesmo dali, da mão do Sheol os remirei, da morte os resgatarei. Oséias 13, 14. Ninlil antecipa esse gesto. Ela entra no Kur não para ser resgatada, mas para ser o resgate. Essa inversão de papéis é essencial. Na maioria dos mitos, o herói desce e é salvo. Aqui é a deusa que desce, não para si, mas para o outro. Isso a torna um arquétipo do feminino redentor, uma ponte entre a queda e o renascimento. É nesse processo que ela encontra os 3 nomes ocultos: o nome que abre a porta do céu, o nome que sela o ciclo do tempo, o nome que silencia o caos. Esses nomes não são revelados nos textos sumérios, são mencionados apenas como perdidos entre as raízes da terra. Mas, simbolicamente, representam as 3 etapas da iniciação espiritual: ascensão, orientação e contenção. Ao retornar do Kur, Ninlil não carrega troféus nem gritos. Ela retorna com o ritmo do silêncio restaurado. E por isso, os sacerdotes antigos diziam que o verdadeiro tempo começava com o sopro de Ninlil, após a lua nova. Um momento em que tudo fica quieto, como se o mundo aguardasse permissão para voltar a girar. Na linguagem bíblica, isso lembra o sábado, o descanso sagrado, a suspensão do ruído para que a criação se renove. Ninlil, assim, não é apenas deusa do vento, ela é a guardiã da pausa, do entretempo, da noite antes do primeiro dia. No final de sua descida, uma frase é atribuída a ela, em tabuletas quebradas, mas parcialmente reconstruídas. Não é o nome que me faz soprar, mas a missão que me atravessa. Ela não sopra para ser lembrada, sopra porque é necessário. E isso a torna eterna. Na tradição suméria, Ninlil jamais ergueu uma espada. Não invadiu cidades, não ordenou exércitos, não levantou muros, e ainda assim mudou a estrutura do mundo. Como isso é possível? O segredo está no tipo de força que ela representa. Não a força que se impõe, mas a que transforma em silêncio.
o poder de quem permanece quando tudo desaba. O sopro que não se vê, mas move o mundo. Esse é o mistério do sacrifício feminino sagrado. Uma entrega sem espetáculo, uma coragem sem grito. No mito, Ninlil desce ao submundo sem que ninguém lhe ordene. Não o faz por status, mas por missão. E ao retornar, não exige adoração, apenas restaura o ritmo das coisas. Essa imagem ecoa profundamente em outras mulheres das Escrituras. Lembremos de Ruth, a estrangeira moabita, que decide seguir sua sogra viúva até Belém. Em silêncio, ela trabalha nos campos, vive entre estranhos, mas sua descendência dará origem ao rei Davi. Ruth não profetiza, não luta, mas altera a linhagem do Messias com um gesto de fidelidade. Ou pensemos em Miriam, irmã de Moisés. Quando ele é apenas um bebê flutuando no Nilo, é Miriam quem o observa de longe, quem fala com a filha do faraó, quem protege o elo entre o menino e seu povo. Seu ato, feito na margem do rio, sem testemunhas, preserva a missão libertadora de Moisés. Há também a mulher de Sunem, que hospeda o profeta Eliseu, que prepara um quarto, que reconhece o sagrado sem precisar de palavras. Quando perde seu filho, ela não lamenta diante dos vizinhos, apenas monta um jumento e parte em busca do profeta. Sua fé não grita, caminha. Essas figuras, como Ninlil, agem nos bastidores da história, onde a atenção humana raramente olha. São presenças que sopram e organizam o invisível. O vento, para os antigos, era mais do que ar em movimento. Era mensagem, espírito, decisão. Em hebraico, a palavra para espírito é ruach, que também significa vento. Em grego, pneuma. Ambas linguagens reconhecem o mesmo princípio. Há algo que não se vê, mas que transforma tudo o que toca. Ninlil personifica esse princípio. Em seu silêncio, ela revela o segredo que os reis esquecem. O mundo não é mantido pela força, mas pela harmonia. E a harmonia nasce da escuta. As sacerdotisas de Ninlil, nos templos de Nippur, não realizavam rituais sangrentos. Elas esperavam o momento certo da lua, purificavam com água e sal, cantavam baixinho hinos noturnos. Eram guardiãs do invisível. Assim como as parteiras hebraicas em Êxodo, que desafiaram Faraó apenas com gestos. Ou como Maria, mãe de Jesus, que guardava no coração tudo o que via. O que une essas mulheres é a capacidade de atuar sem ocupar espaço, de transformar sem dominar. Ninlil não é cultuada em grandes templos dourados. Seu nome, ao longo dos séculos, se apaga dos registros, enquanto nomes masculinos sobrevivem em inscrições e genealogias. Mas seu rastro permanece. Em cada rito lunar, em cada gesto feminino que sustenta o que está prestes a cair. A ausência de seu nome, na verdade, é uma forma de presença mais profunda. Assim como o vento, você não o vê, mas sabe que passou. Assim como o Espírito Santo na Bíblia, ninguém sabe de onde vem nem para onde vai, mas se sente sua ação. Ninlil representa essa presença sagrada que não busca glória, mas continuidade. Ela é o silêncio que não significa omissão, mas escuta ativa. A pausa entre os ciclos. A noite antes da aurora. Ninlil. Um nome antigo, como o barro que moldava os primeiros templos. Um nome que já foi entoado por sacerdotisas na beira dos canais sagrados da Suméria. E, no entanto, hoje, esse nome quase não é lembrado. Não aparece nas escrituras hebraicas. Não sobreviveu nas genealogias. Não foi canonizado. Foi levado pelo vento como ela mesma. Mas o esquecimento de um nome não significa a morte de uma presença. A arqueologia moderna revelou fragmentos da sua história. Tábuas quebradas em Nippur versos apagados em Ur, selos cilíndricos que mostram uma figura feminina com asas curvas, envolta por estrelas e símbolos lunares. Esses registros, por mais silenciosos que pareçam, nos contam algo importante. Ninlil
existiu como símbolo, como força, como crença viva. E então surge a pergunta: por que desapareceu? A resposta, talvez, esteja no que chamamos de transição teológica e política. Com o avanço das cidades-estado da Mesopotâmia e depois com o domínio da Assíria e da Babilônia, os panteões mudaram. Deuses masculinos assumiram o centro do culto. Marduk substituiu Enlil como figura suprema. A figura de Inanna, Ishtar, foi sexualizada, depois guerreirizada, e Ninlil discreta, maternal, cósmica, simplesmente não servia à nova narrativa. Assim como em outras culturas, o feminino espiritual foi sendo relegado ao segundo plano. Na tradição hebraica, vemos algo semelhante. As figuras femininas do Gênesis têm papéis cruciais, mas seus nomes e palavras são curtos. Eva, Sara, Agar, Rebeca, todas fundamentais, todas pouco exploradas. O sagrado passou a ser definido pela voz dos profetas, dos reis, dos patriarcas. Mas há rastros, como pegadas em areia firme, que resistem ao tempo. Em textos místicos judaicos posteriores, como a Cabala, ressurge a ideia de uma presença feminina divina. Ela é chamada de Shekinah, a habitação da presença de Deus na terra. Shekinah é luminosa, mas discreta. Não fala, mas permanece. Não comanda, mas protege. Seria a Shekinah um eco tardio da ideia suméria de Ninlil. Seria o espírito que paira sobre as águas em Gênesis 1. 2. Uma continuidade daquela que no mito caminhava entre canais sagrados e trazia vida ao tempo. Na tradição gnóstica, há a figura de Sofia, a sabedoria, caída do alto por amor à criação. Ela sofre, se esconde, é perseguida, mas um dia será restaurada. A imagem de uma presença feminina banida, esquecida, mas essencial, se repete em diferentes mitologias. Ela é o princípio que cai para que o mundo suba. É Ninlil, em outro nome. E então percebemos. O nome foi levado, mas a função permaneceu viva. Em cada lua que marca as festas judaicas, em cada rito de purificação, em cada silêncio noturno de oração, em cada mulher que se torna ponte entre mundos, mãe, profetisa, anciã, parteira, cuidadora, viúva que ora. Ninlil vive não no altar, mas no intervalo entre os ciclos. Seu nome foi varrido, mas sua ação permanece como a brisa que gira a folha caída sem que ninguém veja. E talvez seja esse o destino das forças mais profundas, não serem nomeadas, mas sentidas. O filósofo judeu Martin Buber escreveu que a verdadeira presença de Deus se revela no encontro silencioso, onde não há necessidade de palavras, pois o coração sabe. Da mesma forma, o vento de Ninlil sopra onde há espaço para escuta, onde o coração não exige prova, mas presença. Ela não voltou a ser cultuada. Mas, de tempos em tempos, surgem aqueles que se lembram, que encontram seu nome em fragmentos, que sentem sua ausência em meio ao excesso de barulho, que compreendem que há uma dimensão do sagrado que só se revela quando deixamos que o vento fale primeiro. Talvez os nomes não desapareçam. Talvez apenas descansem sob a poeira do tempo, esperando que alguém, em silêncio, os chame de volta. E foi isso que fizemos aqui. Sussurramos o nome de Ninlil, a Senhora do Ar, a que caminha entre mundos, a que organiza o invisível. Ela não precisa retornar como estátua, culto ou doutrina. Seu retorno se dá nas camadas mais profundas da memória, quando percebemos que há uma presença sutil que sempre esteve conosco nas pausas entre os ruídos, nas fases da lua, nas escolhas silenciosas que mudam destinos inteiros. Ninlil é a recordação de que o sagrado não se resume à força, à glória ou ao domínio. O sagrado também vive no sopro que restaura, no ventre que acolhe, na sabedoria que não grita, mas espera,
E esse tipo de força, a força do feminino sagrado, é exatamente o que o mundo moderno tem esquecido. O tempo em que vivemos exige velocidade, exposição, ruído constante. Mas o ritmo de Ninliu é outro. Ela ensina que o verdadeiro poder não se impõe, ele respira junto com o mundo, mesmo que ninguém perceba. Seu nome pode ter sido levado pelos ventos da história, mas seu espírito, ou melhor, seu vento ainda circula, nos rituais de mulheres anônimas, na fé de quem cuida em silêncio, na resistência das que continuam mesmo sem aplausos, em cada gesto de compaixão que não busca retorno, em cada oração feita sem palavras, em cada lua que nasce depois de noites sem esperança. E talvez seja essa a maior vitória, não ser lembrada como mito, mas sentida como presença. Porque, no fim, Ninliu não precisa ser vista, ela precisa apenas ser ouvida. E se você escutou até aqui, talvez também tenha sentido um leve vento, um chamado antigo, uma lembrança que vem de longe, mas que toca agora.